Corinthians vence o líder do campeonato e se afasta da zona de rebaixamento. É um time ainda muito pobre, gente, taticamente, né? O coletivo do Corinthians ainda é muito sofrível. Teve espaços ali porque o Botafogo tinha um jogador a menos. O Renato Augusto conseguiu ter bastante espaço para pensar o jogo e entrou descansado também. Lembrando que o Luxemburgo poupou o Fábio Santos e o Renato Augusto pensando na partida contra o Fortaleza na pela Copa Sul-Americana, né, a semifinal. E aí o Renato Augusto entra, ajuda muito o Matias Rojas nessa parte da criação, com o Mosquito de um lado, do outro lado o Wesley também dando muita amplitude, partindo para cima do adversário e começou a amassar o Botafogo, que não conseguiu finalizar mais, gente. Eu acho que a outra finalização do Botafogo foi mais ou menos no final do jogo já, e aí o Botafogo conseguiu imprimir uma pressão ali com bolas paradas, mas o Corinthians conseguiu dominar a partida com um jogador a mais ali no segundo tempo, naquele domínio onde consegue criar algumas chances. O Corinthians finalizou bastante na meta do Botafogo, mas chance clara mesmo não foram tantas, né? Se não me engano foram duas ali. O Corinthians chutou muito de fora da área, Matias Rojas tentando. Bom, vou te contar isso melhor. O Corinthians conseguiu uma baita vitória jogando sob seus domínios ali para a fiel torcida na Neoquímica Arena, 1-0, gol do zagueirão Gil. Ali ele cabeceou no rebote, chutou, parecia um atacante mesmo, matador, né? Mandou uma pancada pro gol sem nenhuma chance pro PR, que tava no chão, né? Tinha dado o rebote na cabeçada do Gil. Mas o jogo ali, um Botafogo que começou, né, tomando as rédeas da partida, chegou um certo momento ali até a expulsão do lateral Marçal do Botafogo, até mais ou menos uns 25 minutos ali, arredondando. O Corinthians só tinha atacado uma vez e viu o Botafogo finalizar 5 vezes, né? Após a expulsão, o Corinthians até conseguiu ter mais a posse de bola, mas sem muita efetividade, né? O Luxemburgo deixou o Renato Augusto no banco, a gente passou a provável escalação aqui e bateu, né? Uma peça ou outra ali que acabou não batendo, mas ficou bem semelhante. Ele deixou o Wesley e o Pedro abertos ali na ponta, buscando muito jogo pelas laterais ali, né? E quando o Botafogo ficou com um a menos, ficou todo recuadinho e precisou o Corinthians de um meia mais articulador. E aí no segundo tempo o Luxemburgo colocou o Renato Augusto, colocou o Fagner, o Mosquito entrou também depois, o Romero também. E aí o Corinthians começou a ter mais equilíbrio na parte de criação, né? O Matias Rojas teve a companhia do Renato Augusto e conseguiu articular melhor as jogadas. Enfim, o Corinthians ainda é um time muito pobre, gente, taticamente, de jogadas também. A bola parada do Corinthians até tem sido boa ali. Tem algumas jogadas que a gente pode observar, principalmente porque o Matias Rojas cobra muito bem os lances ali de bola parada, seja escanteio, falta. O Renato também tem essa qualidade, tem essa valência. Então, esse momento de bola parada, o Corinthians tem uma certa qualidade ali, muito por conta da parte técnica de alguns jogadores, né? Quando precisa de uma união ali, né, da parte coletiva, o Corinthians ainda é muito sofrível, e num cenário 11 contra 11 já tinha sofrido 5 finalizações, né? O Corinthians sofre muitas finalizações e encontrou esse problema, enquanto o Botafogo teve o mesmo número de jogadores em campo. Depois o Corinthians conseguiu equilibrar e dominar um pouco a partida. Deveria ter matado essa partida antes, mas conseguiu uma vitória ali à la Luxemburgo, né? 1-0, aquela sofrência no final do jogo ali, a fiel torcida ficou bem apreensiva, quem estava no estádio, quem estava em casa, mas acho que o mais importante nesse momento é que vimos um Corinthians vencer e se afastar da zona de rebaixamento, que pode ser um combustível para o duelo contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. O Corinthians mandou muito bem nessa vitória aí, conseguindo se afastar da zona de rebaixamento, mas olho aberto, porque a equipe do Vojvoda, o Corinthians acabou de enfrentar o Fortaleza, é muito qualificada e precisa de um pouquinho mais, na minha opinião, para conseguir superar o tricolor cearense.